Bom dia, chat. Mais uma semana e mais um episódio. O episódio 2 de Marshall foi lançado. E foi o episódio Enem. Enem! O episódio 2 começa com uma narração falando de Hogwarts desse mundo. A escola de magia Weston, que é uma escola muito importante que foi responsável por formar vários bruxos por aí. E fala também que só 3% dos participantes conseguem passar. Aí mostra o coordenador do exame vendo ali os alunos, analisando eles. Aí ele começa a escutar um barulho e é o Marshall. Ai, cara, eu não consigo tancar essa parte, sério. Eu não consigo, porque se o Marshall for descoberto, ferrou tudo. E ele não tá nem se esforçando em disfarçar. Ai, pelo menos o Hagrid e o Brett estão tentando. Aí ele aparece lá no meio dos alunos para iniciar o teste e todo mundo fica falando bem dele, elogiando. Menos o Marshall, não tá nem aí. Aí o Cloud sumona as mesas, cadeiras e provas para todo mundo. E o Marshall fala: poderia ter deixado tudo pronto antes, né? Aí o Cloud ignora e fala que eles têm 30 minutos para fazer a prova. Isso me lembra o Enem mesmo, péssimas lembranças. Mas pelo menos é só uma folha. Tá tudo embaralhado. A prova tá enfeitiçada e tem que descobrir como é que é. Só que o mestre tá ficando irritado com as palavras se movendo. Aí ele quebra a caneta e fala que as palavras estão chatas se movendo. E elas simplesmente param. Ficaram assustadas praticamente. Depois da prova escrita, o mestre fica lá fazendo o restante das provas e consegue passar em todos. Aí o Cloud fica irritado com ele e tem uma ideia. Ele sumona um labirinto cheio de armadilhas e ele fala que só tem que chegar no final. E o mestre acha isso muito fácil. Só que aí aparece uma garota, a Lemon Irving. Lemon? Ela fala que se eles forem juntos, eles podem se ajudar. Aí o mestre aceita. Só que ela cai em todas as armadilhas. Aí o mestre fica irritado e decide deixá-la para trás. Só que ela lança um feitiço que prende o mestre. Ele pergunta do porquê ela faz isso. E ela só fala que tem seus motivos. Mas é claro que umas algemas não iam impedir o mestre. Ele se solta e sai correndo de lá. Aí quando a Hermione tenta segui-lo, uma esfinge aparece atrás dela. É o guardião do labirinto. E nem dá tempo para a Hermione reagir. Aí ele começa a falar um enigma. Só que a Hermione tá tão assustada que ela nem consegue responder. E quando ele vai atacar, a Hermione apenas aceita seu destino, porque ela simplesmente enganou alguém que ajudou ela. E ela se sente culpada por causa disso. Só que o mestre aparece para salvar ela, no estilo soco sério de novo. Ela pergunta do porquê o mestre ter a salvado. Ele apenas acha que os motivos dela são os mesmos que o dele. Família praticamente. Só que eles percebem que o tempo está quase acabando. Aí o que o mestre faz? Ele atravessa todas as paredes até chegar do lado de fora. Só que todos os outros participantes ficam irritados com o mestre, falando que se atrapassa e que ele deveria ir embora. Mas a Hermione começa a defender o mestre, falando que ela vinha de uma família pobre e que o coordenador mandou ela atrapalhar o mestre para que ele não conseguisse passar. Aí todo mundo fica com o olho torto no coordenador. Ele fala que ele não queria o mestre na escola, então ele se prepara para doer. Acho que vamos precisar de uma farm de madeira nesse anime. E no meio de toda essa confusão, aparece o Dumbledore dessa história e fala que vai cuidar da etapa final do exame e manda o mestre para outro lugar para ser entrevistado, ainda com a presença dos professores. Eu pausei essa cena para tentar identificar quem era quem e de qual matéria eles eram comparados ao filme. Eu cresci assistindo eles, é claro que eu ia notar um bando de referências, chat. O diretor começa a perguntar para o mestre por que ele quer entrar no colégio e por que salvou a garota. E o mestre fala que só quer viver em paz com sua família. E salvou a Hermione porque ele se sentiria culpado se não fizesse isso. Ele percebeu que o mestre não pensa muito quando entra em alguma situação. Ele apenas usa sua força mesmo. Aí ele pergunta o que o mestre faria se alguém muito superior a ele surgisse. Alguém como o próprio diretor. Aí ele usa uma magia antiga que sumona um monstro que pega a alma da pessoa mais próxima e coloca num boneco de voodoo. Pegou a alma do Hagrid. O mestre dá um soco na lâmina e não faz nada, apenas sangra sua mão.
Só que aí ele percebe que aquilo ali era um teste de resistência e segura a lâmina com as próprias mãos. O diretor começa a falar que o poder varia de quem o possui e o Mesh é uma boa pessoa por possuir esse poder. Ele se feriu para proteger alguém. Aí ele tira a criatura e ilumina a sala e pede desculpas por ter exagerado um pouco. Mas aí o Mesh responde aquela pergunta, o que ele faria se lutasse contra o diretor. E ele simplesmente fala que iria esmagá-lo com as próprias mãos. Com essa resposta, com tudo o que aconteceu e o que ele fez, o Mesh é aceito na Escola de Magia Weston. Aí a cena muda para a primeira aula, que é de como abrir um cadeado. E a professora explica tudo certinho, passo a passo, e o Mesh consegue abrir, usando a força, é claro. E aí a professora começa a discutir com ele, que até assusta o aluno que estava logo ali do lado. E do lado de fora tem o Gin de Blitz, só que loiro, observando tudo. O nome dele é Finn, e acho que ele vai ser o Ronin dessa história. E ele tá indo pro seu dormitório, e quando ele chega lá, não tem... Eu vou coringar. Depois das apresentações, o Mesh pergunta como é que se torna um visionário divino, que é o título de melhor aluno do colégio. O Finn fala que para se tornar o melhor aluno, tem que receber umas moedas de ouro que são dadas quando se é bem em tudo, em prova, em aula, em atividade extra, e o Mesh fica tipo, fodeu. Porque deu pra notar que ele não foi bem na primeira aula. Ele também fala que todo mundo na escola se esforça e que o Mesh também devia fazer o mesmo. E o Mesh fala, você é um cara legal, que é um profiterole? E desse jeito termina o segundo episódio. Esse episódio foi muito divertido. Deu pra notar isso pela minha reação. Ele se focou mais na comédia do que na ação, com o Mesh se interagindo nesse mundo mágico e praticamente tendo problemas com tudo. Então é isso, mas antes do vídeo acabar eu queria falar algumas coisas. Eu não avisei no primeiro vídeo que eu não li o mangá. Eu apenas vi alguns painéis isolados e só isso mesmo. Então eu não vou notar se teve alguma mudança ou adicionou mais alguma coisa no anime. E a outra coisa que eu queria falar é que o próximo vídeo vai ser uma review de um jogo antigo, parecido com o Mateus 505. É isso. Boa noite, chat.